Olá! Mais uma vez. É porque a gente já começou 3 vezes. Acreditem se quiser. A culpa mas não é dessa minha, vez, não, hein? Dessa vez vai, ó. Boa tarde. Mais um episódio da Culpa é da Minha Mãe com a vossa amiga que vos fala aqui, ó, Ângela Risse, né? Hoje, novamente, com esse meu companheiro apresentador aqui, ó. Daniel, ele me tira do sério. Mas eu É fiz incrível, nada. toda hora. A gente- Mas olha, gente, é pra gente entregar o melhor pra vocês, tá? Ó, vou fazer o jabazinho. Se inscreve aí no canal, dá o like, ativa o sininho, compartilha com seus amigos, com seu vizinho, pega a pipoca, porque hoje o episódio tá pra lá de bom, hein? Ó, Daniel é que preparou. Imagina, hein? Se E não aí, gostar- Daniel? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Se vocês não gostarem, a culpa, pelo visto, já vai ser minha, porque eu preparei, né? Já jogou pra cima de mim. E vocês já perceberam que o episódio começou acelerado, né? A mamãe aqui começou a 1000 por hora. Errei 3 vezes? E botando a culpa em mim, tá? Só pra variar. O episódio já começa com a falha nossa. Não, porque parece que é tudo muito fácil, né? Mas Não, é, não, a gente não é erra. nada fácil, a gente erra aqui pra caramba. O ao vivo, eu fico clamando pelo ao vivo, porque no ao vivo eu não erro, não. Não, mas vai enlouquecer ainda mais a gente. Porque imagina! Imagina! Não. Eu e mamãe no ao vivo, Quero gente. ao vivo de volta. Vocês querem a gente com ao vivo? Se quiser, bota aí, ao vivo, pra fazer as palhaçadas sem corte. Aliás, vocês tinham que assistir os making-offs dos episódios, tá, gente? Porque era gargalhada na certa. A Juliana aqui passa mal com a gente pelos erros de gravação. Eu não sou palhaça, não, Daniel. Eu tô aqui pra fazer um programa super sério, pra entregar uma coisa bem séria pro nosso público. Benjamin, o que você acha disso? Agora vai ser apelação, né? Ai, bati, desculpa, gente. Vamos Vamos lá, lá. pessoal. Hoje, mais uma vez, como a gente conversou nos outros episódios, né? Esses primeiros programas vão ser bate-papos entre eu e minha mãe com temas que estão no nosso É o teste. Eu avisei que ela hoje tá acelerada. Aimee! Aimee! Socorro, Deus! São temas que estão no nosso cotidiano, né? A gente já falou de mercado, já falou de tecnologia, já falamos até do outono, né? Que tá esfriando um pouquinho. E eu queria hoje começar o nosso programa com um assunto, assim, bem tranquilo. Você esqueceu de mandar, mãe, calma. Como? Você tá saindo do roteiro. A senhora já começou o episódio jogando o roteiro pras cucuias? O roteiro. Gente, Não. já era pra eu abrir o programa. Ela já abriu o programa. Ela já mandou vocês curtirem, compartilhar, se inscrever. Já zoou o roteiro. Eu já nem sei mais o que vem pela frente. Isso aqui eu tô quase jogando fora, Não. porque eu nem sei. Já disse, eu desisto. Socorro, ai ver. Vai, mãe. Calma, mãe. Eu tô calma. Calma, mãe. Eu tô calminha. Primeiro assunto, gente, a gente vai falar sobre nossas manias, né? Quem não tem mania? Antes de eu perguntar para a senhora, né, eu entrar nesse assunto profundo, vocês precisam dizer para a gente quais são as suas manias. Vejam só. Mãe, cada um tem a sua casa, a sua residência, certo? E a gente falou, a gente vai para o mercado, a gente escolhe a comida, a gente tem o nosso jeitinho de olhar o legume. A senhora não. A senhora pega, Ainda bem joga que e vai você falou. embora. Isso, mas uma pessoa menos acelerada, ela olha, tem as manias, né? Eu compro assim, na minha casa eu arrumo desse jeito. Eu tenho essa mania com a porta, eu tenho essa mania com a cadeira tem que estar dessa forma. A senhora tem alguma mania em casa, mãe? Em casa? Não, assim, Daniel, né? Eu tenho algumas manias bem doidas. Bem doidas. Quais são? Desculpa, tá, Grazi? Me perdoa. Eu tenho a mania de sempre esquecer a porta aberta. Eu não tenho mania de trancar a porta. É perigoso hoje. Eu tenho mania de esquecer a porta aberta. Quantas vezes a gente já dormiu com a porta aberta? E a Graziele me perturba, Daniel, a porta aberta. Mas eu tenho uma mania séria em casa. Quando eu estou na cozinha, quando eu vou fazer a minha comida, eu preparo os ingredientes, né? Eu deixo assim tudo certinho num esquema que eu sei a ordem que eu vou usar. Se alguém vai na cozinha e tira da ordem, eu me perco. É? Eu me embaralho todo, mãe. Eu fico doidinho. Então, por isso que eu deixo a minha casa já Eu bagunçada. fico doidinho. A Graziele... Já não arrumo. A Grazi já nem entra na cozinha quando eu tô fazendo comida. Ela não entra, porque ela sabe que se ela tirar alguma coisa do lugar que eu programei, já era. Me desbarateia todinho. Eu fico perdido. E a senhora, tem alguma mania? Não, eu jogo meus potes lá, vou pegando, vou fazendo. Pra mim tá tudo certo, meu filho. Não. Agora,
Claro que toda mulher, ainda com a idadezinha novinha como eu, tem mais mania ainda, porque é bem, é bem Imagina. típico, né? Imagina. Eu tenho algumas manias, por exemplo, eu gosto de ter a sala arrumadinha, ajeitadinha, mas eu gosto de bagunçar. Eu tenho Não me mania de diga. Quer bagunçar. dizer isso pra mim. Eu gosto de bagunçar. Eu me sinto dentro de casa, me sinto usuária da casa, né? Eu não sou daquelas pessoas que não toca, não. Eu gosto de manter arrumado, mas gosto de bagunçar. Foi aquilo que a gente falou no último episódio, É né? uma mania que eu tenho. A senhora gosta de tudo limpo. Não quer dizer que esteja tá tudo arrumado e organizado no lugar. Mas eu pego uma hora e boto no lugar. Depois para eu desbotar de novo, para tirar de novo do lugar. Desbotar não, tirar do lugar, né? Bagunçar de novo. Não tem problema. Tanto é que lá em casa todo mundo pode fazer a bagunça que quiser. Não tem, isso aí eu sei. não tem Ó, nenhuma preocupação, né? Grazi, por exemplo, lá em casa, mas a gente se reuniu com amigos, chamamos amigos lá pra casa, né? Enfim, vários amigos que a gente tem, graças a Deus. Fez uma baguncinha, fez uma resenha. Pode ter bebido um vinho, uma cerveja e tudo mais, mas a Grazi não dorme sem lavar a louça. Louça é um problema para Pode muita ser gente. 2 né? da manhã, 3 da manhã, a hora que for. Ela vai. É porque lavar a acordar louça. de manhã com louça é muito enjoado. Não, eu falo, garota, vamos descansar. Não, Amanhã a gente mas é acorda. chato. Não, eu não durmo sem Você a já louça. quer começar a fazer um café, já tá tudo ali cheio, aí é horrível. Você não sabe se lava a louça, faz o café. É mesmo enjoado mesmo. É uma mania boa até essa. Pensando aqui. Lembrei o João agora. Eu tenho Vou botar a Grazi como culpada, tá, gente? Vamos fazer de conta que é a Grazi. Sabonete no banheiro. O sabonete vai desgastando. Falta ali um pedaço bom de sabonete. A Grazi vai, pega outro e abre. Eu fico maluco. Eu fico doido. Tem muito sabonete. Você pode tomar banho à vontade, tranquilamente lavar. E abre outro sabonete e bota lá. Eu falei, meu Deus, minha filha, acaba com o sabonete que tem. Ela, não gosto. É minha mania, me deixa. São muitas coisas assim. São manias que vão... que cada um tem a sua particularidade, né, mãe? Cada um tem... É meu jeito, eu faço assim e tudo bem. Mas só quando você se junta, né? Tem que aceitar a mania do outro. Isso é bem complicado. Mas é legal, porque... Depende da mania, né? Claro, dependendo, você tem que ajudar o outro a mudar a mania, né? Depende da A mania. mudar. Caso contrário, você tem que aceitar. A senhora com as suas manias. Aí eu tenho uma que é grande, que é importante. Assim, é bom falar, porque não é difícil de controlar com telefone, né? Quando alguém me liga, eu não sei, eu não tenho muita paciência. Ou é o dedinho que ele antecipa. Aí eu vou lá e desligo. É uma coisa assim, Daniel, que É é um muito instinto. fora do controle. Eu sei. Eu acho que eu sou a Daniel, maior vítima, né? É terrível, porque quando eu vejo, já desliguei. Às vezes eu tenho que ligar de novo e pedir desculpa. Desculpa, mas é tão incrível. Acho que é porque eu sou muito acelerada. É incrível? É incrível, mas é uma Entendi. mania. Mania feia, porque desligar o telefone, Mas né? eu posso representar para eles entenderem o que a senhora faz? Pode. Gente, juro, é assim mesmo, tá? Daniel, você tem que fazer isso pra mim? Tá, mas tudo bem, tá bom, tchau. Ela desliga. Depois que ela Já foi desliga, tirando. ela fala o tchau. E eu fico... O que ela falou no final? Mas não é uma ligação ou outra, é toda Todo ligação mundo. com todo mundo. É uma coisa incrível. E o pessoal já se acostumou com essa tua mania, até que já ninguém- se acostumou, já entende? ninguém Meu, não é liga, possível, não, dona ninguém- Ângela ninguém desligou reclama. sem falar tchau. Aí o pessoal fica... eu falo, Já gente, me é minha mãe. conhecem, né? Já sabe que eu sou assim Aí mesmo. eu falo, tem que falar, é minha mãe, liga não, você já conhece, ela desliga, mas pode ter certeza que ela já falou tchau. Esse bobeira falou um fica com Deus, tá? Você que me escutou. Só que eu já falo de ligando, aí a pessoa já... Maravilhoso. Já foi, né? Os áudios, né? Eu já falei pra vocês dos áudios de um segundo que ela manda pra mim. Daniel, oi, preciso que você faça isso, obrigada, tchau. São vários áudios de um segundo, ela tem essa mania também. Outra coisa. Eu tenho mania de viver calçada. Eu não consigo Isso eu ficar também descalça. Eu não consigo andar descalça. Me dá uma agonia tão grande. É uma mania que eu tenho. Eu não aprendi a andar descalça, né? Porque eu acho que a gente se educa, né? É uma questão de educação, de aprender. Eu não consegui aprender. Então eu tenho mania de andar só calçada, no mínimo com chinelo.
né? E não é todo chinelo que eu gosto também, não. Eu gosto daquele havaiano macio, né? Eu tô meio enjoada com as coisas assim, porque eu tenho minha mania, né? Então, meus sapatos, eles têm meu jeitinho e eu não mando descalço. Deus me livre, andar descalço é uma tortura. Eu acho que eu puxei isso da senhora. É, A também não senhora anda, falando, não. eu não consigo. Eu até saio da cama pra ir na cama do banheiro, não Não, vou chinelinho descalço. tá ali do O lado, não chinelo tá tem ali. E eu jeito. tenho já a posição, meu corpo já tem gravado a Não, posição que o sim, chinelo eu fica. também Eu fico, levanto, já calço o chinelo, já, certinho, na posição certinha da cama, na posição que deita e tudo mais. mas eu tenho outra mania. Me Eu tenho, enlouquecer. não, eu tenho mania, gente, de riscar. Se você é um psicólogo, entende disso, estudou essa coisa aí de riscar, por que a pessoa risca tanto? Eu tenho mania. Todo papel que eu pego, tem que tomar cuidado com os documentos, que eu fico assim, Mas riscando, quem faz isso não é riscando, muito normal mesmo, não. Eu acho um riscando. absurdo pessoas que rabiscam papel, sabia? Mas tu também faz. Ele fala de mim, mas é horroroso. Nas reuniões eu tenho que falar, Eu Daniel, faço igual, gente. tira esse papel daí. Você te falou no E último eu faço episódio. até ele passar vergonha às Eu vezes. faço Porque igual. E detalhe, quando a gente foi reparar, era o mesmo tipo de rabisco. é. Ou era o quadradinho, ou era a linha, era o triângulo, era o mesmo tipo de rabisco. Como é que pode, né? Nasceu Era o assim. sangue, a culpa é da minha mãe. Deve A ser culpa é mesmo. da minha mãe, Mas e a literalmente. minha culpa? De quem é? Aí, De eu ser aí assim. não vai ter como Minha a gente mãe falar não com a fazia vovó. isso, meu pai, nem meu pai fazia isso. Eu nunca lembro de ninguém na minha família que tem essa mania de riscar assim, não. Acho que o Luizinho riscava um pouquinho, mas muito pouco. Luizinho não Agora tinha. eu risco muito, gente. É tudo. Eu acho que tem alguma coisa a ver com a cabeça, só pode. Mas deixa isso pra lá, porque eu me considero uma pessoa. Com tudo isso, eu me considero uma pessoa normal. Mas a gente tá brincando, a gente tá rindo sobre essas manias, a gente tá, assim, claro, brinca, ri, se diverte, mas tem algumas manias que até podem prejudicar a pessoa no dia a dia, né? Assim, se é coisa mais séria, dá um Exato. exemplo. Por Ó, exemplo. vamos lá. Aí já são casos que as pessoas se tratam, né? Pessoas que têm medo só atravessam a rua se tiver numa situação. Não anda elevador, Não anda elevador, sozinha, né? pessoas que têm medo de... São medos assim, tem gente que eu vejo. Ontem mesmo eu tive que ir no centro da cidade, não foi? Eu vi uma menina, uma senhora, esperando acontecer um jeito para ela atravessar a rua. Uma Você forma. não ajudou, não? Não, porque ela era o jeito dela. Ah, o jeito. Tinha até o guardião municipal que tentou ajudar ela a atravessar. Ela, não, eu preciso esperar que fique assim para eu poder passar. Isso já é um caso clínico. Tem que tratar. Exatamente. Tem pessoas que não procuram tratamento e tudo mais. Não é? Uma dica que eu dou assim, você... Assim não é como você, porque você trata, né? Psicológico, ó. Calma aí, não quero falar disso agora não, calma. Ó, não- gente, Ó, o roteiro você não indo sabe o que eu embora. aguento, mas vai lá. Mas assim, uma dica que a gente pode dar para as pessoas, né? Tu tem essa mania, tem a mania do outro, é ter calma. É entender... Não, fala de novo. Explique isso. Ué, Pra mim, fala pra mim. A senhora não tem as suas manias doidas? Aham. A senhora tem as suas manias doidas, certo? A pessoa não pode entrar numa neurose de, essa minha mania é errada, essa tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Não, a pessoa tem que relaxar em relação a isso. Ela não pode ficar tão presa. Se é um caso de tratamento, vê que prejudica, tem que tratar. Também. Se é bobeirinha, não tem problema, tem que tratar. Mas, de repente, a sua bobeirinha pode afetar uma outra pessoa. Pode. Pode. Bom, o Pode. negócio do lance do telefone, Deixar as pessoas bem danadas, né? pode ficar chateadas Bem comigo. danadas, né? Mas a senhora, por exemplo, isso é seu, a senhora não consegue mudar. É isso que eu digo. tem coisas que Quando são eu falo minhas. relaxar, a senhora não ficar encanada com isso. Ah, não. A senhora tô nem pode aí. melhorar? Pode, mas isso não vai sair eu da me senhora. esforço a beça. Faço um esforço de reportagem para melhorar. Eu faço, Daniel, eu faço. Eu sou uma mulher que eu procuro estar sempre melhorando, meu Deus. Não consigo, mas eu tento. Eu fico sem. Eu tô gostando dessa história que o roteiro tá longo, mas ela tá vindo cada uma boa hoje. Porque a senhora tem, ai, que bênção, que coisa Eu já te fofa. falei a que você senhora não precisa de tenta. roteiro comigo, não, meu filho. Faz ao vivo e a A cores. senhora tenta, que lindo. Nossa senhora, mãe, maravilhoso. Eu tento. Dessa questão de manias, né? Eu tenho uma particularidade minha que eu não gosto de falar que são defeitos. Eu não gosto de falar que são defeitos. Eu brinco até com a Grazi, eu aprendi esse termo, né? De não manias. Eu tenho, eu tenho várias não manias. Não manias. Como é que eu posso te Você explicar? fala não manias que é pra você não fazer? Não, mãe, Pra não você é. combater? São coisas minhas
Que se eu falar, por exemplo, isso é meu, tá, gente? Se eu falar que é um defeito meu, isso é pior pra mim. Ah, entendi. Eu prefiro falar que isso é uma não mania. Um exemplo, eu tenho É uma dificuldade. uma limitação. É uma limitação. Eu falo que eu tenho a mania de esquecer tudo. Porque eu esqueço tudo. São coisas que eu faço, essas não manias minhas, são coisas que eu faço sem perceber. E às vezes eu percebo e não adianta, não consigo mudar. Vou dar alguns exemplos. Eu esqueço tudo com facilidade, a senhora sabe disso. Sim, Deus me livre. Gente, quando eu falo esqueço tudo com facilidade, é uma facilidade absurda. Vou dar exemplo de agora há pouco, antes da gravação, antes da nossa estrela chegar aqui no estúdio. Aqui do lado vocês não conseguem ver, mas tem uma mesinha de apoio. Se eu botar, tá com o meu celular. Tá com o quê? Relógio com a hora errada. É um cronômetro. Como é que é relógio com a hora errada, Jesus? Eu já ri tanto aqui sozinha, já fiquei olhando. Ela tá... Por que não botou a hora certa? Ai, meu Deus do céu. Cara, ó, o psiquiatra. Deus. Espírito Santo. Ajuda. É um cronômetro pra gente saber quanto tempo já passou de programa. Nessa mesinha aqui do lado, presta atenção. Tem a minha chave aqui da sala, para poder naturalmente entrar e sair, o meu crachá e o meu celular. Meu celular estava no bolso, eu precisei ir lá embaixo no prédio. Gente, sem brincadeira, é só eu esticar o braço, pegar a chave e o cartão de acesso. Aqui, vocês não vão conseguir perguntar para Juliana. Eu fiquei revirando aqui a sala. Procurando meu crachá e minha chave. Cego também. Eu tô ficando cego também. Tá. Outra. Que isso, meu filho, tem tratamento. Psiquiatra tá dando jeito, não? Tá, a gente vai chegar nesse ponto. E outra situação, a caneca, né? Foi. Eu levantei, eu fui lá no bebedouro, levei a caneca para colocar água. Alguma coisa, nem sei o que me distraiu. Eu voltei pro meu lugar, tô eu aqui tranquilão. Quando eu olho, eu falei, ué, cadê minha caneca? Então, eu tenho essa não mania. Não, você tá com esquecimento. Aí você precisa beleza, de ferro. Agora já veio do episódio. Minha mãe acabou de fósforo, falar você precisa... Beleza, acabou de falar que eu tô chegando no Alzheimer. Vocês perceberam, né? Todo episódio... Tá pior do que eu. Todo episódio eu tô tomando Mas uma, tem né? jeito, meu filho. Ai, gente, inacreditável. Isso tem jeito. Ó, essa questão do esquecimento, eu tenho sempre, desde sempre... Você come peixe, Daniel? Como? Peixe é importante. Não, tô falando sério. Peixe é uma coisa muito importante para a memória. Tem que tomar remédio, às vezes, para memória. Antigamente tinha, né, umas coisinhas que a gente dava para os filhos, para memória, para ativar a memória. Muito bom. Para evitar que mamãe dizia, come peixe, minha filha, para não esquecer. Eu ia falar uma, deixa... Como é que é o nome do... Biotônico Fontoura. Mas é bom, gente. A gente tá assim batendo um papo aqui, mas de repente, Daniel, a gente acumula muita coisa na cabeça, no cabo do trabalho. Eu sei, porque eu esqueço tudo. Já esqueci minha filha no ponto. Aí meio que não me escute, coitada. Gente, você não sabe da minha vida, não. Eu falei pra Daniel, eu queria fazer um episódio contando a minha vida, porque tem muita coisa pra contar. Eu vou falar disso ainda. Tem um esquecimento. Eu tenho um grande déficit de atenção auditiva. De escutar, de ouvir. Não é ouvir ou escutar, é o cognitivo mesmo, é compreender quando a pessoa está falando. Um exemplo, uma aula. Se eu vou para uma aula ao vivo, é um tormento para mim. Se eu não conseguir anotar, a minha chance de entender depois é anotando. Porque na hora eu viajo. Ou então eu entendo ali naquele momento, 2, 3 minutos depois eu já não lembro mais. Isso sempre foi meu, desde a época de escola, desde a adolescência, sempre foi meu. Outra coisa que eu tenho dificuldade. O esquecimento, né? Hiperativo. Gente, eu não paro quieto. Se vocês perceberem nos outros episódios, ou agora, eu estou sempre ou girando a cadeira, ou batucando, ou mexendo as mãos. Eu não consigo ficar parado. Não consigo ficar parado. E isso durou muitos anos, né? Mas você pode contar comigo que eu não vou deixar você esquecer que está no programa. Pelo menos eu ainda Pode deixar. Eu ainda não esqueci que é proibido falar palavrão. Então, não pode. Não falei palavrão em nenhum episódio até agora. Não esqueça nunca. Não tivemos um corte. Mas assim, falando sério, toda essa... Claro que eu tô falando sério sobre isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não, lógico, isso é um assunto importante mesmo. Todas essas minhas características estão comigo há décadas, né? Desde a adolescência. Eu tenho hoje 38 anos. E eu nunca entendia o que está acontecendo, o que acontecia e o porquê que eu era assim. E agora você entende? Não.
Continua sem entender. Brincadeira, gente. Entendo sim. Eu procurei. Também, né, Daniel? Pelo amor de Deus, um psicólogo, um psiquiatra não entende ainda. Não, mas ó, Como é que eu faz? esqueci esse detalhe do esquecimento é tão grande, mãe. Um exemplo bobo, né? A Grazi estava falando comigo há poucos dias no sofá, conversando comigo, um assunto de filho e tudo mais. Eu olhando para a Grazi, ela, pô, pega um copo d'água para mim. Naquele mesmo momento, eu falei, claro, vou lá. Levantei para pegar o copo d'água. Eu não sei o que deu em mim. Que quando eu percebi, eu estava no banheiro escovando o dente. A Grazi fez só assim. Você não ia pegar um copo d'água? Eu olhei para ela e falei, como é que eu vim parar aqui, Graziele? Ela, Daniel, eu não sei como é que você consegue. Ela ri, ela fala que a gente tendo filho, eu vou esquecer a criança em qualquer lugar. De tão distraído não. que eu sou. Isso eu não posso falar muito, porque eu também sou muito esquecida. Mas isso... É armazenar muita coisa na cabeça, acho. Não. Bom, isso, o que eu descobri, isso faz parte de um TDAH. Isso eu já descobri com laudo, tá, gente? Eu passei por uma bateria de exames. Você não lembra? Eu fiz polissonografias, fiz teste auditivo, mas fiz muito teste de reflexo de luz, fiz muitos exames. E Aquela qual bateria. foi a conclusão que chegaram? Que deveriam me internar, né? Não, gente, não. Falando sério. Eu não aguento, não. É dose Essa bateria de exames, isso eu falo por mim, só posso falar por mim. É, tá, fez gente? você entender como é que você é, né? Não só isso, não a bateria em si, mas os resultados dos exames refletiram Na sua perfeitamente personalidade. o que eu passo. A dificuldade de sono. Eu tenho, por exemplo, muitos micro despertares durante a noite. Isso dificulta, diminui a qualidade da memória, diminui a capacidade de memorização. Eu tenho a hiperatividade, é muito acelerado o teste que Aí eu já fiz. é culpa minha. A culpa é da minha mãe. E principalmente foi o teste de atenção auditiva. Pô, foi até uma vergonha para mim, mãe. Eu morri de vergonha. A avaliação, né, vamos dizer assim, era de 0 a 100 a pontuação ao longo do exame que eu fui fazendo. Eram muitas etapas, né? Eu tirei 15. De 0 a 100. Não tem que ter vergonha, não. Foram Que bom 15. que você pelo menos conseguiu ver, né? Constatar. Porque a maioria das pessoas não tem nem oportunidade de fazer os exames, de Então, saber, de eu conhecer. procurei. Né? Que bom que você se conhece agora, né? Mas assim, o divertido, né? Depois desses exames, foi receber o laudo, levar o laudo pro neuro. Aí ele veio. Pô, gente, mais de 20 páginas, quase 30 páginas, um calhamaço. Ele olha. Vira pra mim e fala: vou te passar cannabis. Não, isso aí foi demais. Todo mundo sabe o que é cannabis, Calma, né? é o orégano. Aquele orégano que o pessoalzinho usa pra ficar doidão. Ele vira pra mim, te passar cannabis. Ah, gente, na hora, minha cabeça voou, já me vi como Bob Marley, já me vi cantando reggae, já me vi um monte de coisa. Eu falei, meu Deus, Quando você me falou, eu falei, a que polícia, é isso, a Daniel? polícia vai me parar, ferrou, já era, vou ser preso. Mas aí, na hora, a mente voa, divaga bastante. Mas ele me explicou que a cannabis medicinal, tem teste, tem pesquisas e tudo mais, para TDAH e algumas outras doenças, né, neurológicas, psicológicas, traz um efeito muito bom. Daniel, pensando depois, eu testaria, já que não tem efeito colateral nenhum. A questão é que é bem carinha, é caro demais. Não, Daniel, você não vai usar nada disso, É imagina. muito caro. Não, enfim. A senhora falou... Vai que gosta, Deus que me perdoe. Não, menina, não tem nada a ver com orégano, não. Não tem nada a ver, não. Não, melhor não. Fica longe disso. Jesus, mãe, que preconceito. Tô brincando, meu filho. Não, assim, além disso, né? Não, porque você... Lá vem. Não, Vem outra. você tem que... deixa, você tá dando certo, não precisa fazer nada de alternativo. Ah, dando certíssimo. Ó, a Juliana rindo que tá dando certo. Tá dando certo. A Juliana mais cedo falou, tá grave, hein? Ela falou. Dos males menores, Não. Juliana. Uma coisa boa que eu aprendi é não me levar a sério. Eu tenho Nem que rir. você se leva a Não, sério, se eu não rir disso, lascou. Porque, não sei, vocês não sabem
da minha história, nem nada. Também não tenho uma história interessante para contar, não, gente. Mas, assim, 4 anos atrás, gente, tá 2025, não foi? 4 anos atrás eu tive estourou em mim a depressão, né? Explodiu em mim a depressão, com burnout. É bom falar disso, né? Com ansiedade e Dar tudo esse mais. testemunho, essa história. Bom, é um testemunho, vamos dizer assim. É a minha história, é uma pequena história. É uma parte da minha história que Aqui eu história. particularmente não acho muito interessante, não. Mas vamos lá. Eu trabalhava com vendas, né, mãe? E trabalhei por 10 anos, mais de 10 anos com vendas. Era aquela pressão comercial, aquela pressão por metas. Tá com soninho, neném? Não, tô não. É assim mesmo. E chegou num ponto, o emprego que eu estava era até muito bom, eu ganhava muito bem, por sinal, mas a cobrança foi tão forte, tão forte, tão forte, que, somado também a alguns problemas familiares, explodiu. Gente, mas explodiu. Eu trabalhava no Recreio dos Bandeirantes, para quem não é do Rio, é muito distante, por exemplo, de onde é o estúdio, em Del Castilho. Então, e aí moro em Pilares. A Graziele estava em casa, por sinal. Ligaram para a Grazi para ela correr lá para a loja para me buscar, para me levar para um hospital, porque eu não falava, não andava, me tremia, vomitava e chorava, não fazia mais nada, além disso. Foi um pico muito grande. Foi, né, a gente depressão. correu para um neuro que já me crise violenta. Que já me atendia no início dos dias por medicação. Eu parecia realmente não levem a mal, ele parecia um zumbi nos primeiros dias. Porque o médico me dopou para me acalmar, né, para me sossegar. É bom falar nisso, porque muitas pessoas estão assistindo, Daniel, podem estar passando por um processo desse. Sim. Que é difícil demais. Né? A depressão foi o ponto alto. Mas aí depois ele me encaminhou para tratamento psicológico, para psiquiatra, para entender como chegou nesse ponto. O que me fez chegar lá, nesse extremo, né? Porque hoje em dia as pessoas não só procuram mesmo resolver quando dá a cagada, quando acontece o problema. Não vai tratando antes de chegar no fundo do poço. Ali eu cheguei no fundo do poço. Ninguém se vê, acho, desse jeito. Ninguém se reconhece. Então, as pessoas acham que tá tudo bem, eu dou conta, eu sou muito forte e tudo mais. Não é assim. Não é assim. Eu aprendi que na marra, né? Que com depressão não se brinca. Eu aprendi na marra que com depressão não se brinca. E nessa busca, mãe, entendi o que é o TDAH. Eu consegui... você sempre fala, mãe, eu tenho TDAH. Não, mas calma. Eu falo, mas para a senhora, que a senhora é minha mãe, sim, para as pessoas que a gente tem intimidade. Esse que tem que descobrir, né? Eles têm que descobrir que você tem. Mas não dá pra parecer nada, não. Ele parece normal. Mas quem tem TDAH é normal, mãe. Não, só eu tem sei. É normal. Jesus. Mas ele fala umas coisas, ele faz umas coisas mesmo. A pessoa demora pra descobrir. 5 minutos de conversa comigo já percebe que aqui o parafuso... Agitadão ele. Mas assim, e eu pude perceber, eu pude entender como eu sou. Isso era uma lacuna, um espaço vazio que eu tinha. Reconhecer e saber que tem, hoje em dia, muita gente está conseguindo ter esse diagnóstico, No meu caso... É importante. No meu caso, pra cuidar. preencheu uma lacuna muito grande em mim. Porque de entender entendeu, né? por que eu sou assim. Por que eu sou tão distraído? Por que eu esqueço tanto das coisas? Por que eu não consigo me concentrar? Olha, Daniel, eu acho que às vezes que faltou um pouquinho umas colheradas quando era pequena. Olha aí, gente, é nesse ponto que eu ia chegar com ela agora. Eu acho que faltou um pouquinho, sabe? Porque tem hora que não é mole, não, mas... Mãe, a senhora tá meio perdida, vira a página. Não, Daniel, é porque eu tô não precisa ouvindo de você. roteiro, né? Não, eu tô ouvindo você, meu filho. Tá bom, então você contando aí, vamos né? trocar as ideias. Não, aqui. agora, terminou de contar? Não, pode falar. Pode falar. Assim, mas ele conseguiu tratar, né? Sim. Adequadamente, de forma adequadamente. Eu tô beizão, ó. Teve apoio da sua esposa, da sua família, que é fundamental. importante demais, né? A gente também não pode separar, né, a questão da religião com a medicina, né, mãe? A fé, né? Então, também, eu tenho minha Jesus. fé, eu frequento a igreja. O ponto foi tão grande da depressão que eu não conseguia nem ir para a igreja. Eu não conseguia sair do quarto, tá, gente? Eu cheguei no fundo do poço mesmo. Claro que temos que ter a nossa fé, eu aconselho a todo mundo ter a sua fé, seja lá qual for, se apegar a Deus. E nós dois, por exemplo, temos religiões diferentes, certo? Ele é católico, eu sou evangélica. TDAH. Mas aqui eu quero falar da parte de TDAH.
TDAH. TDAH. Déficit de atenção, eu tô bem te escutando. TDAHV. Déficit de atenção da vovozinha. Hiperatividade da vovó. Bebê, TDAHV. Vamos falar da parte medicinal, né? Procurar o tratamento. Aceitar que precisa mesmo de acompanhamento é o mais difícil. Pra mim... Reconhecer, né? Pra mim foi muito difícil. Porque, mãe, teve Não, uma porque época... a gente tá falando assim, mas a crise mesmo, quando ela vem, é horrível. Muito. É muito difícil, até para quem tá ajudando. É muito complicado. A depressão, naturalmente, eu não desejo isso pra ninguém. Porque quando você tá... Eu sei que foram 5, 7 dias que eu não existi. Ficou internado. Não cheguei a ficar internado. Ficou. Foi só no início, no primeiro dia. Então. Sim. Mas quando eu fui pra casa... 2 dias. Foram 2, então. De 5 a 7 dias eu não lembro da minha vida. Naqueles primeiros dias eu não lembro da minha vida. Porque eu apaguei. Eu não tenho memória, não tenho lembrança, não sei o que eu fiz, não sei o que eu falei, não sei quem me viu. Não tem problema também não foi nada demais. Não, mas é para o pessoal entender. Que a depressão é forte. Foi nada demais, mãe. Não, tô dizendo. O tempo passou, né? Já se acertou, foi bom porque você identificou o problema e teve recurso, teve condições de cuidar, né? De tratar, teve pessoas do seu lado, acho que é muito importante isso também. E aí você continuar tratando, né, Daniel? Sim. Porque acho que é para sempre, é isso? Ou vai ter alta? Então, estava falando isso, né? Nos dias de pico, a senhora me cortou, eu não existi. Eu cheguei, para vocês entenderem que é o fundo do poço. A Grazi chorava, a Grazi não me reconhecia, eu não comia. A Grazi, que a senhora falou, quem está do lado também é muito importante. É lógico. A Grazi foi meu porto seguro ali, ela que segurou a nossa família naquele momento. Eu e ela somos uma família. E sem Grazi também, além da religião, além dos médicos, sem a Grazi, sem quem está do meu lado, sem a senhora também que chegou junto. Obrigada. Só falei isso para garantir a minha vaga no programa, tá, gente? Foram com segundas intenções. Mas tudo bem, todo mundo já sabe. Sem isso, sem a rede de apoio, ia ser bem mais difícil me reerguer. Bem mais difícil. Mas aí, até eu entender que precisava realmente de tratamento, foi difícil. Fui basicamente forçado a ir. Pelo neuro e pela Grazi. Vai, porque eu pensava do seguinte, depressão é aqueles pensamentos idiotas, mãe. Depressão é pra maluco. Psiquiatra é pra doido. Depressão é a falta de uma louça pra lavar. Eu pensava assim mesmo, Daniel, tão novo. Muito besta, porque era... não sei se foi da pensamento de jovem, não. É pensamento de gente mais velha, que lá antigamente... Nada! Quanta gente da minha idade, mãe. Não se dava tanto valor, né? Tanta importância. Mãe, a senhora se surpreenderia com as pessoas da minha idade ou mais jovens que pensam assim. Você sabe que em todos os programas, todos vocês estão nos assistindo, sabe? Que a minha filha fica o tempo todo, mãe, essa precisa de um psicólogo. Até a gente já fez muitas brincadeiras, né? Porque eu não vou a psicólogo, porque eu não, né, não tenho. Muitas psicólogas já tiveram aqui no programa. Beijo para todos vocês, homens, mulheres, e fizeram até, contaram suas histórias e tal, muito lindo, e tem consultório, trabalho e tal. Eu nunca fui não, mas eu acho assim... mas eu acho bacana. Eu acho legal uma pessoa... Hoje, na verdade, hoje há um conceito que todo mundo deveria ter um picólogo, né? Até que é necessário, porque até previne muita coisa. Né? Eu acredito que você frequentar e ter umas terapias dessa, é terapia que chama, né? Com psicólogo. Sim, terapia. Você pode prever ou antecipar, né? E cuidar para que não tenha nenhuma depressão. Antemão, né? Você pode... É não esperar o problema acontecer. Porque é horrível mesmo, né? Quando acontece. Eu vejo... Falando agora pela minha turma, que é bem mais jovem, certo? Uhum. Eu vejo por eles. Eu tenho amigos que falam, eu tô bem, eu sou forte, eu lido tudo sozinho. A senhora não vai ao psicólogo, mas não é por nenhum preconceito. A senhora não tem preconceito. É porque a senhora não sente a necessidade. Apesar de eu e minha irmã acreditarmos que a senhora precisa de um psicólogo. Mas eu oro, a gente respeita. Né? A gente respeita. Vou lá, falo com Deus, aí Deus Mas eu vejo muitos jovens falando, eu tô bem, eu me viro, e quer abraçar o mundo, quer fazer tudo de uma vez só, quer estudar, trabalhar, fazer isso, fazer aquilo, isso. E quando vê, ele nem percebe que tá sobrecarregado.
tá criando um problema sem perceber. Que lá na frente ele vai estourar. E dizem que E todo estoura. mundo traz trauma ou traz coisa lá da infância Então. e que precisa, às vezes, corrigir, precisa consertar e tal. Isso, vamos lá. Eu não identifico nada, então Então, talvez seja por eu isso. percebi. Eu também eu não me identificava. Eu não me identificava. E aí, gente, eu não paro quieto, tá vendo? Tô rabiscando a minha perna. No tratamento, né, já são 4 Segura anos. aqui na colher pra não te bater. Ai, vai, Daniel. Eu tento manter o raciocínio. Segue, Daniel, segue. Esses, Segue o roteiro, São 4 Daniel. anos já de tratamento, né? Mas só que com a Dani eu tô há 2 anos e meio, que é a minha psicóloga atual. Dani, um beijo. Você, pra cuidar de mim, você tem que ser mais doida do que eu. Você sabe disso. Eu canso de falar isso pra ela. Assim, o tratamento, ele vai como um todo, né? Com o psiquiatra também, te ajudar a entender como você chegou, como eu falei, a chegar naquele ponto. E às vezes a gente percebe traumas bestas que ficam no nosso subconsciente. Traumas bestas não, gente. Traumas que pros outros é que algo parece que é besta. coisa simples. Que vamos pros dizer outros, assim. isso é bobagem. Bobagem. Mas são coisas que marcaram o nosso subconsciente que nos fazem ser assim hoje. Se não me compromete, você pode contar. Não Se posso me compromete, não conta. Não posso contar, compromete outras pessoas e tudo Então mais. E tem não. coisas que são minhas mesmo. Aham. Só minhas. Um exemplo, escola. Coisas de escola. Zoeira de escola. Apelidos de escola. Que eu também não Que valia. chamam de bullying agora. Gente, que agora hoje chamam de bullying. Gente, eu não valia nada também na época de colégio. Você era brabo mesmo. Eu também Porque aprontava. você gosta muito de fazer com os outros. Mas eu fui entender, com o tempo eu fui entender por que eu agia daquela forma na escola. Era tipo um mecanismo de defesa. Te defendendo de quem, Daniel? Da vida? Não, das circunstâncias da escola. Da escola. E aí eu agia de algum jeito para me defender. Para disfarçar alguma fraqueza minha. E aí eu fui percebendo alguns traumas e o que ia acontecendo. Fui descobrindo esse TDAH. Então, o tratamento psicológico, ele é, sim, muito importante. Preventivo. Muito importante, principalmente o preventivo. Hoje eu faço tratamento e eu brinco com a Dani. Eu falo, Dani, poxa, eu vou me dar alta. E ela me dá bronca. Eu disse que me trata há 4 anos, certo? A Dani é minha segunda psicóloga. Eu cometi um erro nesse meio período de sozinho, por minha conta, a senhora vai lembrar disso, eu parar de tomar medicação. Eu lembro. Lembra que foi de Aí dezembro? aconteceu um outro episódio, Exato, né? gente. De depressão. Isso foi a maior Horrível armadilha. também. A maior armadilha de quem se trata é Abandonar os remédios. a autossuficiência. Tá fazendo um tratamento, tô muito bem e tal. A psicóloga anterior, eu não batia muito bem com ela, não dava muito certo. Então, eu falei, vou largar o tratamento. Larguei o tratamento, eu mesmo na minha cabeça fui fazendo o desmame da medicação. Quando eu vi, eu estava 2, 3 meses sem medicação, sem remédio. E aí aconteceu um episódio que de alguma forma aqui na minha cabeça desencadeou um gatilho. E a senhora viu como eu caí, não foi? Ficou num estágio horrível, E eu caí de um jeito quase igual à primeira vez. Nesse momento entrou a Dani na minha vida, com a minha psicóloga atual. Não, aí teve o período de hospital, de tratamento, negócio foi grave, foi né? feio. Foi feio, ficou no INSS, né? Teve o direito de ir pro INSS. Isso é importante também, né? As pessoas detectarem seus problemas e procurar seus direitos, né? Porque é importante. Aí ele procurou o direito dele, ficou no INSS um período, depois voltou a trabalhar, Posso? graças a Deus. Pode. Vou continuar. Assim, Gente, eu perdi até o fio do que eu tava falando, esqueci. Não, que essa vez que veio muito grave, Isso. você tratou. O maior perigo das pessoas é achar que está bem. Bem. E também tem casos, né, de que a Grazi é psicóloga. Né? A Grazi é psicóloga. Tem casos que a pessoa força para receber alta. O psicólogo... porque ela já se acha logo... suficiente e é um erro, porque 95% desses casos caem de novo. Tem um episódio, tem um gatilho, não está bem tratado, não está se conhecendo bem, não está entendendo, conseguindo identificar o que pode dar um gatilho. Hoje eu consigo identificar a maioria dos casos. Isso não é bom para mim, então eu já me afasto, ou eu elimino da minha vida, ou eu não dou atenção simplesmente para a situação. É difícil, é uma caminhada longa. E eu aprendi que tem que pensar que é para sempre.
Entendi. No sentido de estar vigilante. De não achar que já domina o meu corpo, já domina a minha mente, tudo mais, nada me abala. Não existe isso. Todo mundo tem um calcanhar de Aquiles. Todo mundo tem. Todo mundo tem. É um mal, dizem ser o mal do século, né? Sim, mãe. Sim. Ó, quantos jovens a gente vê que chega ao extremo, né? chegam ao extremo com a própria vida. Com a própria vida. Porque se espelha em Da pessoas com loucura. uma vida perfeita, de Aham. Instagram, de tela. Ou então, da minha idade, pessoas da minha idade, que por excesso de trabalho também chegam ao extremo com a própria vida. É muito triste, né? Não procuram acompanhamento, não procuram uma religião. Também não tem procuram- uma mãe, uma esposa boa, uma Não mãe tem uma boa. colher de pau. Não tem uma colher de pau para bater na pessoa, né? Como a senhora disse. Pensa que eu dou duro nele, tá pensando. Mas assim, Comigo tem isso não. uma coisa que foi bacana pra mim, foi conversando, né, com a Dani, com a Grazi, foi retomar a atividade física. Além da medicação. Eu gosto muito de correr. Exercício, né? Exato. Eu gosto muito de correr. E hoje, né, eu pretendo voltar. Você tá afastado. Só caminho. Só consigo caminhar porque em janeiro passei por uma cirurgia no ombro, estou em processo de fisioterapia. Inclusive o Daniel é meu fisioterapeuta. Daniele, minha psicóloga. Daniel, meu fisioterapeuta. Tô criativo pra caramba, né? Só tá cercado do Daniel. Eu imagino como é que é. A criatividade. Tudo. Não, um chama o outro de Dani. Dani. Foi, oi, Dani. Você é Daniel, eu sei, o nome traz um peso, né? Hoje, por exemplo, quando eu falo com a Grazi, hoje eu tenho Daniel e Dani. Ela, hã? Ela fica perdida. Mas assim, atividade física me ajuda muito. Ajuda a baixar a adrenalina, baixar a ansiedade, ajuda a acalmar mesmo. E não só porque eu me trato de depressão ou me trato pelo TDAH, mas acho que serve para qualquer pessoa. Mas uma coisa também que você falou, a fé é uma coisa muito importante nesses casos. Eu me lembro que eu levo muito teu nome para as orações na igreja. Minha igreja lá do Encantado orou demais por ele, porque as crises que ele já teve é horrível, gente. Foram horríveis. Assim, de você olhar e dizer, meu Deus, como é que pode um ser humano ficar desse jeito? Essa condição. E assim, é bom a gente falar nisso, Daniel, porque hoje em dia tem pessoas que estão indo ao extremo, né? Tem vergonha, não consegue chegar e falar para a família. Às vezes passa mal, a família também não identifica, não sabe o que é aquilo. Às vezes leva para um outro caminho e aí fica tudo errado e a coisa se agrava. Porque depressão é uma coisa triste. Se você não tratar bem da forma correta, pode trazer consequências sérias, né? E hoje a gente vê muita gente sofrendo. A gente no início, né? Imagina. No primeiro episódio, né? Quando estourou esse quadro, eu falei agora aqui de extremo com a própria vida e tudo mais. Verdade. Eu tive isso. Passou na minha cabeça. A gente estava indo para o centro da cidade, para um psiquiatra. Gente, importante. Se você não se deu bem com o primeiro profissional, com o primeiro psicólogo, com o primeiro psiquiatra, tenta outro. A psicologia, ela não tem só uma abordagem, são vários tipos de abordagens. Você vai, com certeza, encontrar um que você se encaixe. Você vai se identificar, que a pessoa vai te dar uma atenção, que vai fazer seguir uma linha de tratamento contigo que encaixe na tua realidade. E isso é importante, né? Não desista se o primeiro não for legal. Eu falo isso para muita gente que está querendo se tratar. Isso é muito importante. Mas voltando ao episódio, né? Nessa questão Do extremo, né? Extremo. A gente no metrô. Eu ainda com aquela questão da vergonha do que eu estava passando. Da vergonha. Sair do psiquiatra. A gente no metrô, eu vendo a Grazi, tô dando muito trabalho, Grazi não merece isso, tô sendo um peso para todo mundo. Olha o pensamento vão percebendo como é. Eu vi um metrô passou, outro metrô passou cheio, eu falei, no terceiro acho que eu vou me jogar. Eu cheguei a pisar naquela... o pensamento dele. Isso é fato, gente. Eu cheguei a ir para aquela faixa... Pensamento suicida. Foi, mãe. Foi. Eu cheguei a passar daquela faixa amarela. Daquela faixa amarela do metrô. A Grazi se ligou na hora do que eu ia fazer. Ela percebeu o que eu ia fazer. Ela foi, o que você está fazendo? Aí conversou comigo e tudo mais. Eu falei, não quero isso, não quero, você não merece, você não tem que estar comigo. Se você tinha uma esposa do lado, uma pessoa atenciosa. Mas se não tem uma pessoa que atenta para o caso, para a situação, tinha acontecido. Já era, tinha feito. Ai, meu Deus, eu estava aí chorando, Daniel. E
Tava Deus assim, me tava livre. assim. E assim, Não, Daniel, é muito, muito, não é muito brincadeira. perigoso, É muito triste perigoso. demais. O- Graças a Deus, a Outra gente louva a questão, Deus, né? Que a outra questão. gente superou. Ah, quem quer se matar não avisa, não dá aviso prévio. Nesse caso eu nem avisei que eu ia me matar, eu simplesmente naquele momento Sentiu senti vontade. vontade de fazer. E esse é o perigo. Aí que Esse são é o perigo. importantes as orações, Daniel, Sim, né? tudo. Porque, por exemplo, a gente não estava ali do teu lado, mas sempre naquele período todo, até hoje eu oro todos Foi os dias muito por ruim. você. Mas as igrejas tudo orando, onde eu ia pedir oração por Não, você. ó, Porque há uma guerra espiritual também muito grande na vida da foi gente. meus padres, né, da paróquia, lá foram lá em casa para conversar comigo, o padre que Muito celebrou o nosso casamento, importante. para não me deixar solto, sem ter um suporte também É, espiritual. Isso é sim. muito legal, isso é muito importante. Então, a minha rede de apoio foi fantástica comigo. Até hoje é assim. Porque, pô, hoje o Daniel tá muito bem. Eu estou Então, muito bem. por isso que a gente tem que também orar todos os dias pelas madrugadas. Esse programa é um programa laico, não tem nada a ver com. Mas eu tenho que falar isso porque eu oro, Daniel, pelos depressivos. Eu oro. É. Ah, mas o povo já me conhece, Daniel, porque eu tenho que lembrar de algum assunto dentro do contexto para falar, porque é importante, as orações são importantes. Nós temos o dever, obrigação de orar pelas pessoas que têm depressão, Sim. que estão em casa de madrugada, às vezes sem dormir, tomando um monte de medicação, sem saber até o que está fazendo. Eu oro pra caramba, eu Sim. falo, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa que está sem dormir, está angustiada, está endividada, não sabe como sair dos problemas. Sim. Porque a fé, ela ajuda você a levantar a cabeça, né? Sim, sem dúvida. Eu tive uma rede de apoio muito grande. Na fé, na medicina, na amizade, na família, eu tive essa rede de apoio. Eu tive essa sorte, gente. Eu tive essa bênção, esse privilégio. Amém. Privilégio, que eu sei que muitos não Não têm. tem. A maioria não tem. Não tem, simplesmente não tem. E um plano de saúde, eu pude me tratar no particular, então eu tive acesso rápido, né, ao cuidado, ao tratamento. Bons profissionais, Bons né? pra profissionais, cuidar. Tem até eu me até encaixar, hoje, né? tenho até hoje. Tem Então, até hoje. eu sei que eu sou muito privilegiado por Deus. Então, Amém. e, Obrigada, Jesus. e dessa jornada até aqui, mãe, dessa jornada até aqui, eu tirei algumas lições. Algumas lições para mim mesmo, né? Para aprender a evoluir como ser humano. A primeira é não julgar tanto as pessoas. Tô com depressão. Pô, tá nada. Não, mentira. Eu já chego e pergunto, o que tá acontecendo? Eu já passei por isso. Então, é isso. Então, já uso o meu caso para Pra ajudar outras pessoas. tentar, não ajudar, não sou profissional, mas direcionar a Dá pessoa. apoio. Isso, dar um apoio, direcionar, vai, procura. Como você Incentivar a pessoa a procurar A um cuidar. tratamento. Porque, claro, a gente encontra muito 7-1, né? Que tô com depressão, né? Não quero fazer isso. Eu acho que eu tenho TDAH. Só assim, tem gente hoje, né, que utiliza isso Que é uma pena, né? de forma irresponsável. forma irresponsável para justificar mau comportamento, falta de verdade, educação. verdade. Tem gente, a Grazi, como eu falei, né, vocês sabem que ela é psicóloga. A Grazi cansa de ver na clínica, mãe, pessoas que forçam a barra para receber laudo. Aham. Mães que levam criança forçando barra para receber laudo de autismo. Tem casos de pessoas que querem um laudo para receber benefícios. É porque diz que é muito difícil conseguir esses laudos, né? sim. E a pessoa precisa, Quando- às vezes, por benefício. Apesar de eu sinto, gente. Eu sei que isso, eu falar pode ajudar outras pessoas. Eu fico tímido de falar que eu tenho TDAH por conta dessa banalização. As pessoas banalizam. Eu tenho TDAH. Isso é para disfarçar Não, mas uma eu sei falta que de você educação. tem. Então, eu falo assim, o jeito que eu falo quando eu conto o TDAH, eu falo, eu tenho TDAH, mas eu tenho um laudo. Eu sempre falo, eu tenho um laudo. Que comprova. Porque TDAH hoje em dia pra ninguém, pra galera assim, tá bom, tem TDAH, beleza. Mas não, é sério, as pessoas estão banalizando isso. E realmente quem sofre, tanto TDAH como autismo, como qualquer outro espectro, qualquer outra limitação, as pessoas que realmente possuem, sofrem com isso. Ainda mais quem está em saúde pública, mãe. Pensa, uma pessoa que não tem nada, só quer ir para falar que tem alguma coisa, está tirando a vaga de alguém que realmente sofre com isso. Nesse programa, Daniel, nós já tivemos família inteira com TDAH. Eu sei disso, com autismo também, TDAH. TDAH.
TDAH, gente. Família inteira, TDAH. E os meninos com autista. Sim. Eu lembro. Pai com filho adotivo que tem problemas seríssimos, assim, de muita importância, né? Que dão muita importância. Tivemos também bastante pessoas aqui que assim, lutam muito por essas questões, entendeu? É difícil, mas não que a gente até apoiou bastante aqui, o Culpa da Minha Mãe tem apoiado bastante esse tema, né? Valorizando as psicólogas que vêm, valorizando essas famílias que têm essas lutas, que elas acabam abraçando uma luta, né? Porque é uma luta. A luta contra preconceito, a luta contra a falta de entendimento, a luta contra a falta o respeito, né? É uma luta grande. Até porque nós somos um Brasil que, infelizmente, de pouca educação. Então, isso também é um problema educacional também. Né? Para se educar as pessoas a... De certo modo, sim. Sim, claro que é. A senhora falou de luta, né? Para quem está se tratando, primordial. O principal é entender que a maior luta é consigo. A minha maior luta é comigo, com o Daniel. Reconhecer o que tem, aceitar e começar a entender que tem que cuidar, não é isso? A minha maior luta é com o Daniel. Não é contra o Daniel, como eu achava isso. É com o Daniel. Então, eu me enfrento. Me enfrento no sentido de, pô, cara, você vai se arrebentar se você fizer isso. Aqui na minha mente, né? Uhum. Não faz isso, você já fez isso, já quebrou a cara. Uhum. Então, é entender o que o Daniel faz, às vezes até sem perceber, faz de errado e me prejudica. Uhum. Só com a terapia, só ouvindo um profissional mesmo, né? Uhum. Fala, Daniel, assim, 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 dessa forma. Tenta, faz assim, te incentivar a mudar alguns hábitos ou até entender o porquê você faz as coisas dessa forma. Então, a maior luta, o maior enfrentamento, o maior adversário sou eu. Depois vem a minha mãe. Vocês imaginam na casa dele, ele falando pra mim, mãe, quero te contar, mãe, que eu já quis até morrer. É. Eu olhei pra ele e falei, o quê? Aí acho que Minha ele mãe pensou... ficou indignada. Eu falei, você o quê? É. Tentar se matar, meu filho? Eu fiz filho para o diabo levar. Você tá de brincadeira? Vai nada. Vai viver e vai trabalhar e vai ser um homem. Ainda vai ser pastor de ovelha. Ainda falei para ele, ficou danado da vida. Falei, pode levantar daí, vambora. Porque, gente, se você também se prostrar com a pessoa, se você também cair ali também, vendo que a pessoa tá ali para baixo, tá caída, tá arrasada. A pessoa ali, ela nem raciocina direito mais, né? Tá ali sem o mal, a doença vai tomando a mente da pessoa. E se você também começar a ficar ali num estado ruim, como é que faz? Você tem que se fortalecer sempre para ajudar. Senão não consegue. A Grazi foi... A Grazi, ela é muito forte, é uma mulher... Bom, ela vai vir aqui contar a história dela ainda. Ih, olha aí, Graziele, viu? Graziele, tô te convidando. Aí. Pra você vir aqui dar resposta. Pô, mas se a gente já faz risada com a Grazi aqui, mãe... Vamos convidar a Grazi aqui. Olha, Vocês vão gostar muito. Ela é como eu. Fala umas coisas assim também, como eu. Assim, muito engraçado. Hoje não tá um programa muito engraçado, porque a gente tá falando de assunto muito sério. Né? E a gente tem que ter respeito mesmo e falar com seriedade, porque é sério. Depressão é muito sério. E hoje a gente tá vendo, eu digo que vamos falar das pessoas que eu conheço, do que está no meu entorno. De 100 pessoas, com certeza 80 tem problemas. No mínimo. E dessas 80, 70 nem sabem que tem problema. Que tem problema. Eu falo porque meu povo, né? Eu conheço meu povo. E eu, às vezes, olho assim, tá com problema. Aí eu tento ajudar no que eu posso. O reloginho não tá muito certo. Quando eu vejo que tem candidata forte a ter depressão, aí eu ajudo, oriento, converso, mando procurar psicólogo, porque é triste, né? Não pode deixar acontecer. O que eu posso falar para vocês é isso. Não tenham preconceito de buscar ajuda. Não tenham preconceito de achar que tem alguma fraqueza. Não é demérito nenhum você admitir, você reconhecer que você tem um ponto fraco. Isso não vai te deixar maior ou menor como ser humano. Gente, saibam de uma coisa, ele não programou nada disso. É. O roteiro era outro, completamente diferente, mas aprove a Deus você falar sobre esse estágio que você ficou, se encontrou algumas vezes, 2 vezes, né? Foi forte. Foi importante, Daniel, porque pode estar ajudando muita gente agora. Não me corte.
Dessa vez não me conte. Ah, vai, não fica falando isso não. Meus convidados não falam Aguenta. não, viu? Busque ajuda. De verdade. Procure ajuda. Procure realmente um apoio fora do seu ciclo. Um apoio profissional. É necessário. Se você está sentindo desânimo, se você está sentindo que está faltando vontade de fazer as coisas, se você sente que as coisas estão perdendo sentido, né? Sentir que está perdendo sentido é redundante, mas vocês entenderam. Procure uma ajuda. Não permita que isso aconteça com você, de você chegar no fundo do poço, antes de você procurar um auxílio. É muito ruim. Não desejo isso para ninguém. E eu tenho em mim que eu não vou chegar mais naquele ponto. Eu vou fazer tudo o que eu puder comigo para eu nunca mais passar por aquelas situações. Então, eu sigo à risca o meu tratamento, eu não falho com as orientações que eu recebo e, principalmente, aprendi a me amar, que eu também não fazia isso de maneira alguma. Eu sempre colocava sempre o próximo na minha frente. Eu sempre me arrebentava, mas fazia o melhor para o outro. Nunca pensava no Daniel. Então eu passei há pouco tempo a questão de família e tudo mais, eu sempre na questão lá, né? Pensando no outro. Então, me doando muito e recebendo pouco. Isso me machucava, me arrebentava e tudo mais. Mas eu fui aprendendo a cuidar de mim, a falar não, a entender os meus limites. E tudo isso eu aprendi com ajuda profissional. Então, procure, não tenha medo. Ó, não dói. Psicólogo não bate em você. Psicólogo não tem colher de pau. Eu escuto muito não dele, pelo amor de Deus. Você só vai... Aprendeu bem. O máximo que você vai ter é se conhecer. E isso é bom para todo mundo. Assim, também você tinha botado aqui a preguiça também e a preguiça de ir a médico. Não tenha não, viu? Vergonha, acaba com isso. Não faça isso. Libera tudo, geral. Tudo passa e você tem que se cuidar mesmo, porque é muito triste. O primeiro psicóloga, né? Apesar da gente não ter tido uma conexão muito forte, ela dizia, tudo tem solução. Tudo tem solução. É uma grande verdade, Daniel. Ela falava isso pra mim. E cabe a gente buscar. Então, se a gente não buscar, não vai chegar a lugar nenhum e vai continuar no mesmo círculo sem fim. A bolha vai estourar, você vai chegar no fundo do poço. E aí, meu amigo, e tem uma coisa também que a gente fala muito, cobra muito dos outros, que é o preconceito. Mas, às vezes, você mesmo tem preconceito. Foi o que a gente falou. Tem que analisar, ver se você está preconceituoso sobre o assunto e mudar o pensamento. Mas o pessoal vai buscar ajuda, sim, com certeza. E outra coisa, pode entrar no nosso programa e ver se precisar de alguma dica de psicólogo, a gente tem pra caramba. Muito psicólogo. Né? Se quiser, visita nossos programas passados. Isso, as temporadas passadas. Os episódios, porque tem muita coisa dando ensinamento, Daniel. Eu sei. Trazendo conhecimento, sabe? Trazendo à luz o conhecimento sobre o tema, sobre todos os aspectos do autismo, da depressão, tudo. Tá tudo lá no YouTube, lá no Culpa da Minha Mãe. É só eles procurarem. Culpa da Minha Mãe? Que podcast é esse? Isso aqui, deixa de ser graça. Aqui, é isso, ó. Gente, aí já. A gente fugiu do roteiro, vocês perceberam, né? Não, mas tá tudo bem. Mas eu fico até satisfeito em falar um pouco do que eu passo. Daniel, eu tô muito orgulhosa de você, porque eu não achei que você ia num programa falar sobre isso, né? Calhou, como a senhora falou, foi a providência, né? Deus me fez falar isso. Eu espero realmente que vocês compreendam tudo que foi dito aqui, que foi no intuito de ajudar. Eu sei que alguém que está assistindo esse programa, com alguma coisa que eu contei do que eu passei, vai se identificar. E se você está aí, se identificou, procure ajuda. Procure ajuda e procure ajuda. Não pense que você se basta. Eu falo isso por questão própria. Eu achava isso. Procure ajuda, procure uma religião, tenha a sua fé firme na rocha, que você chega na solução. Pode ter certeza disso. Gostei muito. Parabéns, Daniel. Não foi um programa de muito riso, né? Porque hoje eu me contive. Né? Eu tô muito séria, até porque o assunto pede seriedade. Muito bem, vamos encerrar? Vamos, na hora? Vamos. Pessoal,
Obrigado por você estar aqui até Eu vou fazer agora. minhas considerações finais. Mas antes de a gente ir embora, né? Hoje a senhora que vai fazer. Então, como a gente mudou todo o roteiro, a senhora que vai falar dos patrocinadores. Tá bem, com todo prazer. Por favor. Nós temos aqui a Qualificar. Não pega, que senão dá Estamos reflexo. a Rarice, né? Todas as duas empresas são de terceirização de mão de obra. Se você tem negócio, empresa, tem loja, tem seja o que for, tem um condomínio aí para cuidar, não está aguentando, não está querendo mais lidar com o empregado, pode ligar para a Rarice, pode entrar em contato com a Qualificar, você vai ser bem atendido. Elas têm um know-how grande, elas têm uma condição de descansar, fazer você ir tirar férias. Ir para bem longe, tranquilo, trabalham, são honestas, empresas honestas, faz um contratinho com você, então você pode fazer o contato, fechar o contrato. Eu deixo, não tem problema nenhum. Você e as deixa? empresas vão gostar. Que generosa. É assim, ó, faz o contato, tá aí, ó, as redes sociais direitinho aí aparecendo para você, tá? Faz o contato e fecha esse contrato pra gente continuar aqui, ó, bonitinho. Deixa eu só fazer 2 observações rápidas. Pode. Mamãe tem uma mania que ela não contou aqui. Levanta o braço. Levanta o braço. Faz assim. Ah, Os ourinhos dela, os bijuzinhos dela, ela tem essa mania. Ela Eu tem. gosto. Tem dias que ela vem aqui, igual qual é o personagem? O Sassamutema? Não, é o senhorzinho Malta. Faz assim, foi meu irmão, que chucalho é esse? já tô velha, já não tô novinha, não sou nenhuma flor do campo, tem que enfeitar o negócio, não é ruim. Uma outra observação, agora eu preciso só de 2 minutos. 2 minutos. A senhora é minha mãe, eu te amo, claro. Você Mas eu tem. quero falar da Grazi. Mas de novo, você já falou, eu tem quero, o programa eu preciso. todo. Não, eu preciso. É, fala, Preciso. meu Meu prazo de validade aqui é curto, gente. Eu não sei quando eu vou voltar, eu não sei se eu estarei no próximo episódio. Eu só quero dizer pra Grazi que eu a amo demais. Eu te amo muito, neguinha. Te amo muito, muito, muito. Sem você, não sei se estaria aqui hoje fazendo esse programa, sem o suporte que você me dá, sem a força que você dá. Você é uma base muito forte da nossa família, da nossa casa. Mas ela é uma gracinha também, E você né? é uma delícia, É uma viu? fofa. Eu te amo Te demais. amo, Nora. Até pra te homenagear, minha mãe me corta. Você sabe, você percebe isso. A Ju rindo. Ele deve ser chato. Até pra eu fazer isso, a minha mãe consegue cortar. Ai, meu Deus. E foi bom, porque eu já ia começar a chorar. Do jeito que eu sou bobão, eu tenho você que te sabe. aprovar, Daniel, no programa. É maravilhoso, gente. Anjo, eu te amo, tá? Tá bom. Vai, mãe, se despede do pessoal. Bom, gente, obrigada. Né? Vocês estão aí junto com a gente aí. Vai lá nos programas anteriores, passados, vê mesmo, né? E aprender sempre é bom sobre essas questões que a gente são questões que estão tão dentro, às vezes até dentro da casa da gente, a gente não percebe. Às vezes está, né, do lado do seu convívio, as próprias pessoas nem percebem. Você pode, de repente, detectar que a pessoa está com alguma dificuldade, tem alguma dificuldade que tem que ser cuidada, tem que ter uma atenção especial, entendeu? Então, vai lá no programa, veja bem, ó, tem Denise das Neves, o esposo delas, são uma equipe de advogados que são advogados especializados. Eles estão aí na mídia, aí, ó, fazendo um trabalho nessa luta aí muito grande. Mas tem muitos outros, psicóloga Tatiana Malafaia, tem Lília, tá terminando agora, já até terminou, a Edna, né, a psicóloga Edna, mas tem muitas outras, muita gente mesmo com essa profissão linda e que pode ajudar bastante você. Bom, vamos estar encerrando agora o nosso programa e eu espero que a gente tenha levado até você o que você precisa nesse dia, essa porçãozinha, né, de alegria, de esperança, né, de conhecimento também. E obrigada, meu filho, por você contar. Acabou que eu que fui o convidado, né? Eu agradeço a Deus porque... Acabei sendo convidado. Porque, assim, esse é um assunto importante, eu não achei que você iria falar, mas gostei muito e foi muito bom, muito esclarecedor também. A gente vê a pessoa e às vezes não sabe o que aquela pessoa passa, né? Não tá lá, nem conhece tão bem assim. Obrigada por você estar aqui conosco até agora. Vamos nos despedindo. Olha, fique aí, ó. Ei, eu não posso me despedir? Vai, eu tô falando. Você também tá me cortando. Ó, fique aí com o Daniel, que o Daniel vai se despedir, vai falar das redes sociais direitinho. Muito obrigado, Vai, mãe. Daniel. Siga a nossa rede social no Instagram. Qual é mesmo, Juliana? Deixa de ser palhaço. A culpa é da minha mãe oficial, gente. Instagram,
Aqui também, Essa curta, era brincar. ative o sininho, compartilhe esse episódio. E lembrei de uma coisa, mãe. Ah, lembrou? Meu Deus, que bom. Esqueceu de novo? Não, vou esquecer se tu me cortar, gente. Fala. Aquela passagem do vigiar e orar, né, mãe? É, Tem que atuar a parte da fé para o seu tratamento, para você se manter bem. E também vigiar a si mesmo, né? Entender como você está bem ou não e procurar ajuda. Então, vigia e ora, que a solução você encontra em algum momento. tá bom. É isso. Fiquem com Deus, minha gente. Então, só nos resta dar o quê? Boa noite a No próximo todos. episódio, se Deus quiser, estarei de volta ou não sei, né? Então, espero ainda tô revê-los. pensando, viu? Gente, tchau, pessoal. Um beijo, viu? Obrigado Obrigado. pela paciência de Aimee, vocês. tô te sentindo sua falta. Bem. Benjamin, beijo. Aimee, beijo. Beijo. Todos.